Oi, eu sou a Bibi e esse é mais um vídeo do Lendo Clássicos pela Primeira Vez. Hoje eu vim falar sobre o livro A Revolução dos Bichos. O livro foi escrito pelo autor britânico Eric Arthur Blair, que usava o pseudônimo George Orwell para publicar seus livros. Ele sempre foi um socialista democrático, ou seja, ele defendia uma sociedade mais justa e igualitária, com todos os direitos básicos garantidos, mas sem abrir mão da democracia. Ele ficou muito conhecido pelas críticas ao totalitarismo, que seria um governo com controle de tudo. Isso porque ele via tanto acontecendo na direita fascista, como os nazistas do Hitler, quanto na esquerda stalinista, que seria a União Soviética. Para ele não importava se o governo dizia que lutava pelo povo, sempre que um governo vira ditadura, vira opressão, desigualdade e medo. E essa foi uma das ideias principais que inspirou ele a escrever A Revolução dos Bichos. E não podia faltar uma fofoca. Nos últimos anos de vida dele, ele enviou para o governo uma lista secreta com nomes de escritores e artistas que ele considerava serem simpatizantes do comunismo soviético. Até hoje isso divide opiniões, porque alguns dizem que ele fez para proteger a democracia e outros dizem que foi uma grande hipocrisia. Em 1936, o autor lutou na Guerra Civil Espanhola contra o fascismo como voluntário, tomou um tiro no pescoço e quase morreu. Lá ele presenciou os conflitos internos da esquerda e teve que fugir da guerra porque a facção dele estava sendo... Dá licença! E a facção dele estava sendo perseguida pelos comunistas aliados do Stalin. Já sendo um autor respeitado em 1945 e começando a mostrar alguns sinais da tuberculose, ele publicou A Revolução dos Bichos logo após o final da Segunda Guerra Mundial. O mundo estava devastado, com as potências do eixo sendo derrotadas e as potências aliadas sendo vistas como salvadoras da liberdade. Isso deixava o autor completamente indignado, porque ele enxergava muito bem as perseguições e os horrores que aconteciam na União Soviética. A perseguição política, os campos de trabalho forçado, a censura e a repressão violenta. Ele queria expor como as ideias de liberdade podiam ser corrompidas pelo poder, por isso que ele escolheu uma fábula simples com animais de fazenda para que qualquer pessoa pudesse entender o recado. Até na época que ele escreveu o livro, ele estava literalmente cercado por animais de fazenda na sua casa de campo, o que ajudou muito na riqueza de detalhes dos comportamentos dos bichos. O livro foi recusado por muitas editoras porque a Inglaterra era uma aliada da União Soviética na época, e ninguém queria criticar eles naquele momento. Quando finalmente ele foi publicado por uma pequena editora chamada Sackler e Warburg, o livro estourou. A direita adorou o livro porque via nele uma crítica ao comunismo, a esquerda radical odiou e acusou o autor de trair o socialismo. Já a esquerda democrática achou uma crítica justa aos abusos de poder. No final dos anos 1940, com o início da Guerra Fria, o livro se tornou um símbolo contra o totalitarismo. O autor se tornou um dos autores mais lidos do século XX. Infelizmente, ele morreu pouco tempo depois do livro ser lançado, em 1950, sem saber o quanto o livro se tornaria importante e famoso. Foi uma pequena aula da história, mas a gente vai falar sobre o que o livro conta. Como tu já deve imaginar, a história se passa numa fazenda. Ela se chama Fazenda do Solar e é cuidada pelo fazendeiro Sr. Jones. E eu não sei se é surpreendente para vocês, mas na história os animais falam, e eu não esperava por isso. Basicamente, cansados da exploração do fazendeiro, os animais se juntam para fazer uma revolução para tomar o poder da fazenda com um governo igualitário. Um porco idoso chamado Velho Major discursou para os seus amigos animais, falando sobre como eles trabalhavam sem parar, sem receber nada em troca. Pouco depois ele morreu, mas as ideias ficaram. Inspirados pelo discurso do Velho Major, eles expulsam o fazendeiro e rebatizam a fazenda como Granja dos Animais. Falando assim parece meio simples e tudo mais, mas esse é o intuito da história. Então eles criam 7 mandamentos para guiar a vida na fazenda. Alguns dos mandamentos são: todos os animais são iguais, nenhum animal matará outro animal, nenhum animal usará roupas. Mas o principal deles era 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Os animais começam a ser liderados principalmente pelos porcos, que são considerados os animais mais inteligentes por eles. Seus líderes sendo o Bola de Neve, que é o idealista que quer construir um moinho de vento para melhorar a vida de todo mundo, e o Napoleão, que é mais cruel e ambicioso e quer um poder absoluto. Eles começam a disputar pelo poder e o Napoleão consegue convencer os animais que o Bola de Neve é um traidor que está trabalhando para os humanos.
Assim ele consegue usar cachorros ferozes para expulsar o Bola de Neve da fazenda. E assim, o Napoleão toma o controle absoluto. Ele diz que ele vai fazer tudo pro bem dos animais, mas na prática ele se torna um ditador. A vida começa a piorar para os animais. Eles trabalham mais e comem menos. O Napoleão começa a negociar com os humanos e a mudar aos poucos os mandamentos sem que os outros percebam. Nem todos os animais sabiam ler, por isso que alguns não percebem mesmo. Qualquer questionamento é sufocado com propaganda pelas ovelhas que só repetem as mesmas frases, ou violência pelos cães do Napoleão. Alerta de spoiler! Ao longo da história, tu começa a perceber que alguns animais representam pessoas específicas na sociedade ou trabalhos específicos na sociedade. Por exemplo, o cavalo Sansão era o símbolo do trabalhador honesto. Mesmo na época do fazendeiro Jones, ele trabalhava todos os dias sem reclamar. Ele acreditava fielmente no Napoleão, repetindo que sempre ia trabalhar mais duro. Mas quando ele adoece, ele é vendido para um matadouro, mesmo depois de tudo que ele fez. Eu acho que o final desse livro é uma das cenas mais chocantes que eu já li até hoje, porque eu não consigo esquecer da cena que eu imaginei, assim, muito bem visualmente na minha cabeça e fiquei arrepiada e com muito ódio. E é claro que esse é o objetivo da história. E lembrando que isso é um spoiler do final. Nas cenas finais, os porcos estão andando sobre duas patas, usando roupas e agindo como humanos, morando inclusive dentro da casa do Sr. Jones. E inclusive fazendo negócios com outros fazendeiros. Acaba que os outros animais da fazenda percebem que eles não conseguem mais diferenciar os porcos dos humanos. E conforme eles vão mudando os 7 mandamentos, ele se torna uma só regra. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. Eu acho que é uma história muito fácil e com uma narrativa muito acessível, bem como foi a proposta do autor. E quando eu peguei pra ler ele, eu não fazia ideia de que era sobre política. E eu não fazia ideia de que ia ser contado como uma fábula, eu não sabia o que os animais falavam, eu não sabia nada. É uma história breve, mas o conteúdo é denso e direto. Ele demonstra muito claramente como as ideias podem ser distorcidas ao longo do tempo. O autor faz um uso muito bom da ironia inteligente para fazer uma crítica social. Com certeza é uma leitura que eu recomendaria para todo mundo, sem exceção. E principalmente deveria ser uma leitura obrigatória nas escolas. Como ele tem uma linguagem muito leve, eu li ele literalmente em um dia. Então é isso. A minha nota para ele é 5 estrelas, com certeza. Se tu assistiu até aqui, por favor, deixa um like, se inscreve no meu canal. Se tu já leu esse livro, me diz se tu gostou da minha avaliação, se eu deixei algo de fora, eu deveria ter comentado alguma coisa. E se tu não leu, vai ler?